Vamos falar sobre dois gigantes que juntos ocupam mais da metade do Brasil, o Nordeste e o Norte. Eles são vizinhos de mapa, sabe? Mas em muitos aspectos parecem dois mundos completamente diferentes. Um, a gente logo pensa na seca. O outro, numa abundância de água que parece não ter fim. E é exatamente essa a história que a gente vai desvendar agora. Como é que pode duas regiões, coladinhas uma na outra, terem desenvolvido realidades tão diferentes e ao mesmo tempo tão conectadas? É essa a pergunta que vai guiar a nossa conversa. Ok, vamos lá. Quando a gente pensa nessas regiões, vem umas imagens muito fortes na cabeça, né? Nordeste, a gente lembra do sertão, da caatinga, da seca, mas também de um passado colonial riquíssimo. Já o norte, a imagem que domina é a da floresta amazônica, aquela imensidão verde. Mas, olha, essas imagens contam só um pedacinho da história. Para a gente começar a entender essa história toda, a gente precisa ir na raiz de tudo, a geografia. A forma como a água se distribui e o relevo de cada lugar foram, literalmente, o ponto de partida que colocou o Norte e o Nordeste em caminhos tão diferentes. É fascinante como a topografia, sozinha, consegue definir o destino da água. No Nordeste, por exemplo, tem o Planalto da Borborema. Ele funciona como uma verdadeira muralha. Ele simplesmente bloqueia as nuvens carregadas que vêm do oceano e aí o interior acaba se tornando semiárido que a gente conhece. Já no Norte, é o oposto total. As terras são baixas, são planícies, o que permite que aqueles rios colossais corram livremente, sem barreiras. E a consequência disso é impressionante. Pensa bem, a região norte sozinha concentra 68% de toda a água doce de superfície do Brasil. 68%. Em contraste, o Nordeste, que é uma região enorme, tem só 3%. Esse desequilíbrio é a chave para a gente entender quase tudo o que vem a seguir. Essa condição toda cria um fenômeno muito particular lá no Nordeste, os rios intermitentes. Sabe, diferente dos rios perenes do Norte, que nunca secam, muitos rios nordestinos só têm água durante a época de chuva. Depois, o leito seca completamente. Agora, imagina o desafio constante que isso representa para a vida na região. É algo definidor. Beleza, já entendemos a geografia, agora vamos ver como essas condições iniciais levaram a caminhos de colonização e de desenvolvimento totalmente diferentes, criando legados que a gente vê até hoje. A história econômica de cada um é quase uma imagem no espelho, uma gangorra. O Nordeste nasceu como o centro do Brasil colônia, movido pela riqueza da cana-de-açúcar. Enquanto isso, o Norte era uma fronteira distante, sabe? Onde se buscava as chamadas drogas do sertão, que eram especiarias, óleos, plantas medicinais da floresta. Mas aí o jogo virou. Quando o ciclo do açúcar entrou em declínio, foi justamente quando o Norte teve seu primeiro grande boom, o da borracha. E essa inversão continuou. Mais tarde, enquanto o Nordeste via sua população ir embora, o Norte se tornava o foco de grandes projetos de integração nacional. E aqui está o ponto crucial. Salvador foi a primeira capital do Brasil. A riqueza que saía de lá ajudou a construir o início do nosso país. Essa história colonial intensa deixou marcas muito profundas na cultura e na formação do povo. Mas para entender a paisagem onde essa história toda aconteceu, a gente precisa ir ainda mais fundo no tempo. E aqui vai um fato surpreendente sobre essa paisagem. O Nordeste já teve vulcões ativos. É isso mesmo, vulcões. Essa atividade, que aconteceu há milhões e milhões de anos, ajudou a esculpir aquele relevo rochoso, acidentado que hoje a gente associa ao sertão. Foi isso que criou o palco para a história que viria depois. O resultado humano de toda essa história é uma mistura riquíssima. Um estudo da Universidade Federal do Ceará mostra bem essa complexidade. Uma ancestralidade que tem heranças europeias, principalmente de Portugal, africanas, das pessoas que foram escravizadas nos engenhos, e também dos vários povos indígenas que já viviam ali. Claro, toda essa diferença de geografia e de história gerou movimentos de pessoas bem distintos. Vamos dar uma olhada agora em como esse vai e vem de gente ajudou a definir a cara de cada uma das regiões. Durante a maior parte do século XX, a história do Nordeste foi uma história de despedidas. Milhões e milhões de pessoas foram embora. Mas, e aqui vem uma virada de roteiro, esse fluxo se inverteu nas últimas décadas. Com a melhora da economia local, muitos filhos e netos daqueles que partiram começaram a voltar para casa. É a chamada migração de retorno, um fenômeno histórico. Com o Norte, a história foi o exato oposto. A região sempre foi um destino, um verdadeiro imã de gente. Primeiro foram os nordestinos para os seringais.
Depois, sulistas atraídos por terras do governo. Em seguida, gente do Sudeste para trabalhar nos grandes projetos de mineração. E hoje a gente vê um fluxo forte de imigrantes, principalmente da Venezuela, sempre atraindo gente. E tudo isso nos traz para os dias de hoje. Como é que essas duas regiões, com passados tão diferentes, tão espelhados, estão construindo seus futuros? E, claro, quais são seus grandes desafios? Basicamente, cada região segue uma estratégia que reflete sua própria história e geografia. O Nordeste, como não tem um único recurso natural dominante como a água do Norte, aposta na diversificação, atrair indústrias diferentes, fortalecer o turismo e modernizar seu agronegócio. Já o Norte, que foi abençoado com recursos gigantescos, foca em projetos de integração para conectar toda essa riqueza, seja em minérios ou em energia, com o resto do Brasil. E cada modelo desses traz um desafio ambiental que é, de novo, um espelho do outro. Para o Nordeste, a grande luta é contra a desertificação, o risco de o sertão se tornar um deserto de verdade. Já para o Norte, a pergunta de $1 trilhão é: como é que se desenvolve a economia sem destruir a floresta amazônica? E por falar em recursos, olha só este número. Debaixo do solo da região norte, estima-se que o aquífero Grande Amazônia guarde mais de 162 mil quilômetros cúbicos d'água. É simplesmente a maior reserva de água subterrânea do planeta. Isso dá à região uma importância estratégica que vai muito, muito além das fronteiras do Brasil. E isso nos deixa com uma pergunta fundamental no final das contas. O futuro do Nordeste depende de água, e o do Norte de um desenvolvimento que não destrua seus recursos. A grande questão, então, é como o Brasil pode harmonizar as necessidades de um gigante sedento por água com um gigante que é responsável por guardá-la para a gente conseguir construir um futuro único e sustentável. A resposta para essa pergunta vai definir o país que a gente vai ter neste século.